Nós não somos índios, nós não somos das Índias, né? Nós somos indígenas, somos habitantes naturais de uma terra, muito antes de sua colonização. Então, por isso, o termo correto é indígena. Assim como a gente não usa mais tribo. Tem muita gente que pergunta isso ainda, gente. Nós usamos o nome etnia quando a gente se refere ao povo. Então, a minha etnia, etnia Pataxó. E me refiro à aldeia quando eu falo da minha localidade, da minha comunidade a qual eu vivo, aldeia Craveiro. Entende? Da etnia do povo Pataxó. Mais ou menos isso. Tá filmando isso aí, vô? Eu entendo isso como uma missão. Ser indígena tem uma missão não só de guardar a cultura, de lutar por questões de comunidade, mas principalmente lembrar que a gente está aqui para manter vivo tudo aquilo que nos proibiram há muito tempo, mas que eles sempre fizeram isso para guardar, entende? E essa é a minha vez. Tá, vamos pra casa? Eu não quero mais escutar que indígena é ladrão de terra, eu não quero mais escutar que nós somos aborígenes, que nós somos pessoas selvagens e que eu deixo de ser indígena porque eu ando de roupa, porque eu faço faculdade, porque eu sou LGBT e porque eu uso celular. Acho que são coisas assim que são tudo que a gente escuta, que são as coisas que eu mais detesto ouvir, realmente. Eu atravessava todo dia para estudar, né? Quando eu passei para o ensino médio, já não tinha do outro lado, pelo menos não de dia. Então eu tinha que estudar no Terezinha Escaramuça, um colégio que tem aqui no centro da cidade. Aí todo dia era esse percurso, a gente pegava estrada, pegava a balsa, de ida e de volta para casa. Quanto tempo demorava? 1h30, 2 horas. Cana pataxi petoim Baixo arna pocaiaré Arna petoi puhui arna petoi akuan Arna petoi saraja chobiharé Kahabiche siratã Kahabiche siratã Kahabiche siratã Jahawi kapomi pimayon Cana pataxi petoi Baixo arna pocaiaré Arna petoi puhui arna petoi akuan. Em 2015, 2016, não vou lembrar bem a data, assim, foi no final do ano, a gente passou por uma reintegração de posse na aldeia Araticum. Eu morava lá há uns 3 anos, desde o período de retomada. Acho que foi o período mais difícil que eu já enfrentei, assim, falando de luta, falando de vida, né? Porque eu tive que lidar com muitas coisas, como perder a minha casa, perder a minha comunidade, diversos conflitos, assim, a gente, quanto criança, quanto adolescente, a gente vivenciar a força policial para tirar a gente do nosso lar é muito difícil. Então, eu passei um momento muito complicado nesse sentido, eu fui para psicólogo, eu precisei muito entender que
de alguma maneira aquilo foi importante para mim, porque isso formou muito a Alice que eu sou hoje. Eu acho que foi aquele momento que eu entendi que a minha luta era importante e por isso eu não podia parar. O fato de que não era tão simples quanto eu achava que seria uma demarcação territorial, sabe? Acho que mudou a minha percepção. Eu já era muito engajada nos movimentos sociais, né? No movimento estudantil, no movimento indígena, mas eu acho que ali surgiu uma força que eu não sabia que eu tinha. Realmente era uma indignação que eu queria colocar para fora. Então acho que a Alice Ativista nasceu ali. Eu comecei a usar as redes sociais para falar disso. Eram redes pessoais, meu Instagram era um blog pessoal. E, de repente, as pessoas começaram a me seguir por isso, porque elas queriam conhecer mais da minha realidade. E aí isso virou um trabalho de fato, eu criava um conteúdo, eu comecei a me organizar com relação a isso, comecei a aprender o que é ser um criador de conteúdo na internet. Olha, eu tenho muito desejo de que a juventude se organize para voltar à luta. Assim, eu entendo que tem muita gente lutando, muito jovem que tem se engajado, mas eu acho importante a gente se organizar ainda mais, a gente levantar e chamar todo mundo para isso, né? Uma coisa que eu aprendi com o nosso cacique aqui é que a gente não pode formar cacique do dia para a noite. Se a gente não aprende na luta, se a gente não convive com isso, a gente não vai saber ser uma boa liderança. Então isso tem que começar cedo. Eu vejo um momento em que a gente tem se colocado de frente das coisas, então a gente aparece agora nas mídias sociais, a gente aparece nas redes de televisão. Isso é muito importante para a representatividade também. Acho que as redes sociais se tornou um megafone, né? E ali a gente se conecta, a gente se conhece, a gente divide experiências e principalmente a gente discute política, a gente ensina muito para as pessoas e aprende também, né? Então é um baita canal assim, de encontro. Eu estou cursando o bacharel interdisciplinar em Humanidades na Universidade Federal do Sul da Bahia e é uma faculdade onde a gente faz todo um primeiro ciclo, né? A gente trabalha com Humanidades e depois eu escolho o curso específico qual eu vou seguir. Eu posso escolher jornalismo, antropologia, mas eu vou escolher direito, né? Que é sempre... Eu entrei na faculdade já pensando nisso. E aí eu vou passar mais alguns anos lá nessa batalha para fazer a formação completa de direito. Mas aí eu já saio com licenciatura em bacharelado, no caso, licenciatura em Humanidades e o bacharel em Direito. De atuação, o que você quer fazer com o direito? Eu quero defender territórios indígenas. O Galo cantou bem em cima. Vazou muito. Eu quero defender territórios indígenas. Por conta desse governo ultramachista, a gente sequer somos escutadas, né? A gente já tem um grande diferencial nessa situação de mercado de trabalho, por exemplo. A gente recebe menos, ocupamos menos cargos. Então a gente está falando de uma questão que vai muito além do só ouvir e respeitar direitos individuais, porque são direitos individuais, mas principalmente do direito de viver como pessoa, como mulher. Isso só reforça esse estereótipo e principalmente esse preconceito, faz com que as pessoas se apontem diretamente. Eu acho que deixou de ser ilegal, né? Na lei isso ainda existe, mas as pessoas não têm mais vergonha de dizer que elas não gostam de preto, que elas não gostam de indígenas, que elas acham ridículo uma pessoa LGBT. Então é justamente isso, né? O fato de que o governo fala abertamente sobre isso e se posiciona de uma maneira negativa ajuda sim muito na influência da sociedade nacional. Eu acho que eu sofro mais preconceito por ser indígena do que por ser LGBT. E por ser mulher também. Até porque eu acredito que assim, muita gente tem aquela questão, né, de achar bonita uma mulher que gosta de outra mulher. Então você ser bi é super normal, as pessoas acham isso muito legal, acham muito maneiro, muito festinha, muito baladinha. E não tem nada a ver com isso, né? Então as pessoas ainda acham, é melhor do que um homem beijando outro homem. Mas é uma completa ignorância, né? Um preconceito tamanho, assim. Eu acho que é ainda pior do que a gente simplesmente dizer que não gosta. Meu público, majoritariamente, são pessoas não indígenas. Mas a gente vê uma mudança nesse cenário, né? Quando eu morava aqui, por exemplo, 5 anos atrás, era muito mais difícil a gente ter acesso à tecnologia. Até porque algumas comunidades não têm energia, então o sinal não chega como a minha aldeia. São situações que dificultam muito esse processo, né? Ainda mais agora na pandemia, quando a gente fala que estudar precisa ser pelo celular. Então pensa aí a realidade em que a gente se encontra, né? Mas isso tem mudado. Eu vejo cada vez mais a gente se conectando. E isso de alguma maneira, positivamente, né? Porque a gente começa a ter contato com outras comunidades também, existe uma troca através disso.
Tem 7 meses que eu tô na cidade agora. Quando você se formar na faculdade? Eu volto pra casa. Eu volto pra aldeia. Qual delas? Eu não sei ainda, minha casa agora é a aldeia Craveiro, mas possa ser que isso mude, né? Não sei. Eu já morei em tantas aldeias que é difícil dizer. Mas aonde precisar eu vou. Eu tô me formando pra isso. Onde a gente vive, em território, é um lugar onde a gente se sente em casa, né? É lá pro nosso povo. Então, aonde for território Pataxó, a gente tá indo. E a beira de mar, tem muita estrada.